E aí, Brunão, Cíntia, boa tarde para vocês, boa tarde aí para quem está entrando, que não aparece aqui para mim ainda. Hoje nós vamos estar recebendo um convidado especial aí, grande amigo meu, e vai estar com a gente aí na live. É o Telmo Martinello, acho que daqui a pouco ele está chegando aí. Pedir para vocês que estão aqui já mandar uns aviãozinhos aí, eu vou mandar também. Mandar um aviãozinho para todo mundo aí, para ver se o pessoal entra na live, quem tá em casa, quem tá de quarentena ainda. E hoje praticamente nós estamos fechando a nossa maratona da família com o Telmo Martinello. Beleza? Ó, o Telmo já tá aí. Eric, Edu, Anderson. O Telmo tá aí, vou chamar ele já. Isso aí. Dispara o aviãozinho aí, galera. Dispara o aviãozinho que tá aqui embaixo aqui. Pra quanto mais pessoas puderem estar nessa live aí, a gente poder estar compartilhando junto aí essa última live da Maratona da Família, certo? Vou chamar o Telmo aqui. Telmo. Vou chamar aqui. Telmo, dá um oi pra mim aí que eu não tô conseguindo. Aqui, beleza. Carol, Caroline. Fala, bonito! Fala, bonitão. Tudo bom? Fala, gatão. Como é que você tá? Tudo certinho? Esses barbudos, né, cara? É um estilo, né, cara? É uma barba branca. É um cabelo, né, cara? Meu sonho é ter um cabelo assim, uma barba assim. Eu não boto gel, fica branquinho ali, ó. Tá quase. Branquinho, ó. Aqui também tem, ó. Ali. Tem uma turma ali. Isso aí é o tempo do pastor, né? Aqui é a turma dos mais alvos como a neve. E aí, gatão? Tudo certo, meu irmão. Nossos cafés não tá saindo, né? Vamos ter que fazer um café online, né, cara? Café online. Eu vi esses dias que eu vi uma igreja aí que tá batizando online. Tá bom. Meu Deus, cara. Verdade. O pastor, olha como é que ele faz. Ele joga um copo d'água na câmera. É sério. E o cara, o celular tem que ser prova d'água. E o cara, a câmera é prova d'água. Ele joga água na câmera e o cara lá na casa joga o balde na cabeça. Se essa moda pega, hein? Não, assim, ó, eu sou bem tranquilo, eu não sou muito religioso, mas é demais também, né? Deixa eu perguntar, pessoal, o som tá bom aqui? Tá me ouvindo certinho? Tá ouvindo o Telmo certinho? Dá um feedback pra nós aí, beleza? Pra nós estarmos começando. Ô, Telmo, você tá fechando aí a Maratona da Família, foi uma semana de live que eu fiz, tá? Tivemos aqui vários convidados, pessoas queridas, amadas, e tiveram compartilhando as suas histórias, suas vivências, experiências, motivação, fé, esperança, foi tudo que a gente pôde ver aqui nessas lives, certo? Top. E algumas pessoas até estão aqui, o Brunão está aqui, foi o primeiro que compartilhou com a gente. E hoje eu estou aqui contigo, queria que você pudesse estar compartilhando da sua história, uma palavra de esperança, né, falando sobre família, que é o tema, né? Pode ser histórias suas, eu sei que você tem história pra caramba de família, né? Tem uma história muito top aí, de restauração. A gente não combinou nada o que ia falar, apenas o tema família, né? Talvez te joguei aí na vala com os outros, mas eu acho que não, você tira de letra esse assunto, que você tem vivência, experiência, palavra de esperança também para muitas vidas, muitas famílias. Então, queria que você estivesse compartilhando algo com a gente sobre família, o que você pode estar falando. E depois eu vou perguntando alguma coisa para você, a gente vai discorrendo o assunto aí. Tá, então, Dinho, família é um assunto, para mim, muito pertinente, porque
eu acredito, não só como pastor, mas como pessoa, que a família, ela é, como foi, acredito que foi dito por alguns que tu conversou, ela é um fundamento, né? Ela começa que ela é um fundamento civilizatório, né? Para uma civilização existir, ela parte do princípio do casal, por exemplo, né? Casal hétero, né? Casal, então não existe civilização sem casal hétero começando uma família. Por isso eu digo hétero não no sentido de acusatório ou atacando opções de pessoas, mas no sentido legal, no sentido né? Biológico, no sentido natural da coisa, pronto, né? Fisiologia. Então, família é o fundamento, né? Família tradicional, ela é o fundamento. E partindo desse princípio, se é o fundamento, não é tolo pensar que se eu consigo destruir ou danificar o fundamento de um edifício, eu condeno todo o edifício. Então, a minha concentração de força, ela é mais sutil, mas ela é mais eficaz. Por exemplo, se eu for debaixo de um edifício e começar com um martelinho, né, com alguma estaca, começar a danificar essa coluna, lá embaixo, essa viga, o prédio por fora está pintado, ninguém vai até... Aliás, pouca gente vai me ver, eu estou lá. Mas se eu começar a jogar pedra no prédio, quebrar vidro, subir um guindaste, começar a dar aquelas bolas de ferro para derrubar, eu vou ser atacado e vou ser visto. Então, Satanás, o diabo, nosso inimigo, né, sabedor disso, ele sutilmente tenta destruir a família. Então, às vezes, a gente acha que o diabo vai vir com aspinha, que o diabo vai... Na verdade, quando ele expõe, assim, ele já perdeu, ele vem de forma sutil, né? E a família, ela é, biblicamente, né? Falei biologicamente que ela é o fundamento de uma sociedade, mas ela é, biblicamente, o fundamento das Escrituras. Não estou tirando aqui o senhorio de Deus, a soberania e o senhorio de Jesus Cristo, mas no sentido de que a família, ela fundamenta toda a história. Você vê em Gênesis, Deus criando o homem e mulher, começando a família, né? Lá. Em Abraão foram benditas todas as famílias. Você vê quando o êxodo acontece, o anjo da morte na Páscoa passa por cima, foi um cordeiro por família morto. O texto diz, em Êxodo 12, que era um cordeiro por família. A Bíblia fala que Noé, divinamente inspirado por Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Ele não quis salvar o mundo, ele quis salvar a família dele. Então, o princípio da família, você vê até no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo orienta Timóteo e fala assim, olha, você não pode cuidar da igreja se você não cuida da sua casa. Ou seja, o tempo todo, a Bíblia apontando para a estrutura. E aí, hoje, esse entendimento que eu tenho, ele não é totalmente completo, eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo tenha mais a acrescentar, e muitas pessoas estão mais aprofundadas até pelas experiências, você mesmo, Jim, pode falar, mas o pouco que eu tenho aprendido com família, e tenho tentado pregar, é em cima desses fundamentos. E pela experiência pessoal, né? A minha experiência pessoal de família, ela foi, principalmente no casamento, ela foi dolorida. Por quê? Porque eu estava na igreja com uma mentalidade de escravo, não uma mentalidade de filho. Mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, vamos botar assim, eu tinha uma mentalidade ainda de escravo. Por que eu tinha mentalidade de escravo? Eu ainda trabalhava para Deus, para ser aceito. E aí, quando porque eu fui criado, né, falando de família, de estudo, eu fui criado por um pai com um caráter excepcional. Jim, me corta a hora que tu quiser aí, tá? Eu tô falando aqui. Vai. Eu não convidado. Eu fui criado por um pai de um caráter excepcional, mas com um tocante de cuidado, de zelo, de paternidade falha, porque ele não recebeu também. Então, é difícil quando você não aprende, você dá o que você não tem. E aí, meu pai me ensinou grandes virtudes, mas ele não ensinou a lei da graça da paternidade.
que o pai ama o filho de graça. Né? O pai ama o filho de graça. O pai não cobra para amar o filho não tem preço, o filho tem valor. Então, quando você começa a entender isso, aí eu vim para Jesus, para Deus, com um olhar assim, não, eu vou fazer tudo para Deus agora. Eu vou pregar para todo mundo, eu vou para a igreja todo dia, eu vou ganhar almas para Jesus, e aleluia, e isso aí, virei um caçador de alma, e fiquei caçando almas para Jesus. Vou gastar minha vida. Vou gastar minha vida e gastarei minha vida, e agora por quê? Mas a minha intenção, olha que interessante, ainda que a minha motivação fosse correta, a minha forma de pensar e a minha forma de agir estava errada. Com a motivação correta. Porque a minha motivação era agradar a Deus no final. Mas eu estava com uma lei da recompensa. A lei da recompensa anula a graça. Porque a lei da graça não é a lei da recompensa, é a lei do amor, é a lei da graça. Então, quando eu fui para Deus, eu comecei 7 dias por semana na igreja. E aí eu estava lá na igreja, o domingo eu ia, então 2 vezes, então dá 8 dias por semana. Eu ia direto, e aí minha esposa um dia abriu a minha agenda e falou assim, amor, abre a tua agenda para mim. Eu falei, que foi? Anota aí para mim o meu nome. Como assim? Não, eu quero conversar contigo um dia, eu quero marcar para conversar. Aí aquele dia eu comecei a perceber assim, que eu estava abrindo mão do fundamento, voltando nisso à conversa, pela tinta, né? Pelo lustre, pelo telhado, por aquilo que as pessoas veem. E a mentalidade, ela faz com que a gente se mova, né? Como você se vê, como você pensa, você se move. Isso é escrito em Provérbios, isso não é frase nova. O que você pensa, você é. Provérbios fala isso. Em que sentido? A tua mentalidade te conduz. É tão forte isso que eu tenho até uma teoria com relação à escatologia, que é o estudo das coisas do fim. Eu não sou a minha escatologia ela é rasa, mas eu sou muito prático, sou muito dia a dia, então eu não sou muito escatológico. Mas uma coisa interessante que eu penso, que a gente está preocupado com a marca da besta, né? E a marca da besta, a marca da besta, a marca da besta, e os crentes falam da marca da besta a vida toda, e a marca da besta está na Bíblia, ok. Mas aí a grande questão, aí o pessoal fala, não, a marca da besta vai ser um código de barra, que vai ser colocada na testa, né? E na testa e na mão, na palma da mão, tá? Nas costas da mão e na testa e tal. E aí tal. Aí, não, agora é o chip. Quando surgiu o chip, né? Quando surgiu o disquete, era um disquete que ia colocar na cabeça. Agora é o chip. É lógico que a tecnologia vai mudando, né? Quando lançaram, quando surgiu o rádio, os crentes endemoniaram o rádio e diziam que o rádio era as potestades do ar, porque o som vinha de algum lugar. Então, assim, os crentes estão sempre endemonizando as coisas. A TV também, a TV sofreu o rádio. Agora estão aposentando ela, agora vai ser a internet, né? Já é a internet. Né? Agora o Satanás está sempre contra a cara, mas a grande questão no final é a mentalidade, manda muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o chip, até eu brinco que se o chip for a marca da besta e o chip for da Tim, o diabo não me acha, né? Porque é fácil, não duvido ele me achar. Então, mas a questão é, eu acho que o que Deus está falando, que a marca da besta vai vir na testa e na mão, é que quando você consegue controlar a mentalidade de alguém, você controla as ações de alguém. Sim. Se a mentalidade da pessoa for uma mentalidade curada, resolvida, uma mentalidade que sabe para onde está indo, naturalmente ela vai saber agir, ela vai agir pela mentalidade que ela tem. Vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que tu falasse mal de mim nas últimas lives que você fez. Nós vamos ter um cara aqui que vai falar na segunda-feira, mas o cara nada a ver, o que ele fala não faz sentido, mas eu aceitei porque ele é meu amigo. Tá? Ele é louco, mas é meu amigo. E aí tu falasse isso. Imagina agora as pessoas que te ouviram me ouvindo. Naturalmente, elas teriam uma aversão ao que eu digo. Por quê? Porque a mentalidade delas foi formatada por você para que elas não me ouvissem com tanta verdade, ok? Então a atitude delas comigo vai ser de quê? Desconfiança. Um pé atrás comigo.
Ou seja, elas estão tendo uma reação em cima de uma informação. Quando a Bíblia fala que o diabo vai trabalhar na mente e na mão, é que se o diabo conseguir dominar nossa mentalidade, ele domina nossas atitudes. Vou dar um exemplo prático da pandemia. O diabo está dominando a mentalidade de muita gente. Mais do que nunca, o ego está inflado e as pessoas são amantes de si mesmo, mais do que nunca. A prova é que isso tudo, essa pandemia, trouxe uma mentalidade. As pessoas estão preocupadas consigo. O que eu observo é que cada pessoa se movimenta pelo seu interesse, não pelo interesse do outro. É só pelo seu interesse. Vou dar um exemplo. Eu quero que feche tudo. Ela está numa cobertura, ela está com a conta em dia, ela recebe do governo, sei lá, ela está tudo resolvida. E ela quer que feche tudo e fique em casa. Eu não acho que essa pessoa está errada. Ela está com a opinião dela. Mas ela está pensando nela. Ok. O outro a outra pessoa que está lá querendo trabalhar, ela está pensando nas contas, pensando no empregado. O empresário quer fechar a empresa, ele não quer fechar porque tem empregados. Mas ele é mercenário, ele só quer dinheiro. Vê só, o que nos falta, a nossa humanidade está tão formatada que as nossas ações estão mostrando a nossa falta de empatia. Nós não temos mais empatia. Será que é difícil pensar que quem está em casa está com medo? Está com medo. Pronto, nem todo mundo é vagabundo que está em casa. Tem gente que está com medo, o filho, eu até vi um vídeo, postei, achei muito coerente. A pessoa está com um filho com problema respiratório, ela está com medo. Ela tem avós, ela mora com o avô, mora com o pai de idade, ela está com medo. Então, é difícil para mim, para a pessoa que quer abrir o comércio, que quer voltar a trabalhar normal, é difícil só parar um pouquinho e tratar bem essa pessoa que quer ficar em casa e não hostilizá-la. E é difícil para essa pessoa que está em casa entender que não é uma questão só de dinheiro, é uma questão também de vidas e saúdes. Então, o que acontece? Eu sempre digo que a humanidade estava baixa, não a imunidade, a humanidade está baixa. Sim. Então, voltando para a mentalidade, quando o diabo domina uma mente, ele domina as ações. E toda a comunidade, ou toda pessoa que tem a mente dominada pelo diabo, ela vai ter as ações conduzidas por ele. Então, automaticamente, as pessoas vão tratar mal porque pensam mal. Isso é pensamento positivo? Pode dar o nome que quiser. Paulo fala em Filipenses que tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, isso pensai. Então, Paulo não está falando de pensamento positivo. Paulo está falando de pensar aquilo que vai edificar a sua vida. Eu vi uma pesquisa, Dinha, é tão sério isso que eu vi uma pesquisa que fala que 5 minutos, preste atenção, 5 minutos, você que está nos ouvindo aí, 5 minutos na frente de um programa de televisão ou de um celular, com notícias ruins, de caos, ainda que sejam verdadeiras, mas notícias de caos, ruins, só situações sangrentas e difíceis, 5 minutos equivalem a 4 dias sem imunidade no corpo físico. Nossa. Ou seja, você perde imunidade de saúde por aquilo que vem na sua mente. Ou seja, o poder de uma mente. E aí as pessoas acham que a marca da besta vai ser o chip. Eu não duvido, pode até ser o chip. Mas a marca da besta é uma mentalidade que está levando as pessoas a amarem a si mesmo, a amarem o dinheiro, a amarem a segurança, o conforto, e não amarem mais o próximo, não se preocuparem mais. A dor do outro está se tornando a dor do outro. A dor do outro. O outro está com dor, mas eu também estou com as minhas. Nós vimos isso no início da pandemia, né? Eu tive um convidado aqui que é o Anderson de Joinville, ele trabalha ele é um educador comportamental, ele trabalha com pais, treinando pais na educação dos filhos. E ele falou, nesse momento a gente simplesmente floresceu ou veio afora aquilo que já está dentro da gente. Toda crise extrai de nós o que a gente tem. A gente viu a correria ao mercado, pessoas comprando em excesso porque ia faltar para si. Mas a pessoa que estava do lado com uma cestinha, que tinha pouco dinheiro, e aí? Quando ela voltar no mercado ia ter comida? Claro, beleza, não aconteceu o desabastecimento, como muitas pessoas acharam que ia acontecer. Mas
E se houvesse o desabastecimento, será que nós íamos ter comida hoje para ir no mercado? É isso aí. Por quê? Porque alguém levou 20 galões de água, que alguém levou 30 quilos de arroz, e aquele que ganha um salário mínimo podia levar somente 2 quilos para aquela semana ou para aquele mês, e quando ele voltasse não ia ter? Então floresceu simplesmente esse egoísmo, simplesmente essa falta de empatia, de pensar no próximo. Aquilo que você falou é bem coerente. As pessoas que estão em casa não são vagabundos, e os que querem trabalhar não são mercenários. Todos estão pensando também em si, claro, mas também no outro, como você falou, num vô, num pai, num filho. Até passou um comentário aqui dizendo: eu tenho 2 filhos com bronquite. Eu não sei se era uma mãe ou um pai. Com certeza essa mãe está assustada, porque o filho tem problema respiratório, então é propenso, é perigoso. Cabe a mim, essa pessoa. É por isso que eu volto a falar da humanidade. Cabe a mim, uma hora dessa, entender as partes. Eu falo, tem uma expressão no livro do Max, acho que é Max Lucado, que ele fala o seguinte: As Garras da Graça, acho que é o livro. E ele fala uma coisa interessante: não julgue aquela mulher que manca. Você não sabe a pedra que tem no sapato dela. Não critique o homem que cambaleia, porque você não sabe a pedra que o golpeou ontem. Não critique Noé, aquele maluco construindo a arca, porque você pode pedir uma caroninha para ele. Então, muitas vezes nós estamos observando as pessoas, mas não sabem o que elas estamos vivendo. Ontem no culto eu contei um testemunho que eu ouvi, muito interessante. Uma mulher foi fazer uma viagem daqui a Belo Horizonte de ônibus. E aí, ali em Tubarão, ela saiu de Criciúma, e ali em Tubarão entrou um homem visivelmente embriagado. E ele entrou e o número da poltrona dele era do lado dela. E a viagem era até Belo Horizonte, meu irmão. Então não era uma viagenzinha, né? Ia até São Paulo, pelo menos com ele. E aí, cada vez que o ônibus parava num posto, ele descia, encostava no bar e bebia. Pedia uma cachaça. E ela ficou indignada com aquele homem. E ela não conversou com ele, ele dormia mais do que falava e tal. E aí ela comentou com uma mulher, enquanto ele desceu, ela comentou com uma mulher que ficou no ônibus assim: aquele homem ali, é uma vergonha. Aquele homem, ele está bebendo da viagem toda. Alguém tem que falar para ele tem que respeitar as pessoas. Ele pensa que é quem? Ele está com cheiro de cachaça aqui do meu lado. Só que ela não sabia que a mulher que ela estava falando era a irmã dele. Uau! Aí a irmã dele falou assim: ele é meu irmão. E aí ela ficou sem graça na hora, ela parou, né? E ela falou assim: sabe por que ele está assim? Aí ela falou: não, nós estamos indo em Belo Horizonte buscar o corpo da filha dele. A filha dele morreu ontem. Então eu pergunto para mim, para nós: a gente já perdeu um filho para saber o que esse homem está sentindo? Então nos falta empatia. Eu não estou falando nem de amar o próximo como nós mesmos, eu nem aprofundei. Empatia. Empatia é pelo menos entender, se colocar no lugar do outro. É o mínimo. É tentar se colocar no lugar do empresário, que não está pensando só em ficar rico, que tem 100 e poucas famílias que ele depende da empresa dele. É tentar se colocar no lugar desse pai, dessa mãe, que está em casa, apavorado porque o filho é doente, o avô é doente, e aí qualquer contato pode levar a óbito um filho, um avô. Então, não, e principalmente nesse momento, nós estamos no mesmo barco, e aí tem gente que pensa assim, né? Eu estou de colete, mas no mar tem tubarão. Então, nós estamos no final, sobra pouco. No final sobra pouco. A gente não tem nada no final. No final mesmo, do pó viemos, para o pó vamos, para o pó nós voltaremos. Então, eu acredito, Dinho, voltando um pouquinho, né, só para a gente ficar no que a gente começou, né, da família, mais do que nunca, a família, a mentalidade das pessoas com relação à família precisa ser equilibrada. Tem uma palavra que tem me norteado desses dias, uma palavra mesmo, só um logos, equilíbrio, sobriedade. Quem sair sóbrio, quem permanecer sóbrio nisso tudo, vai conseguir sair muito mais forte, em todas as esferas. Vai sair muito, muito, muito mais forte para o que vai vir, para o próximo do que vai vir.
entendeu? Então, eu acredito mesmo que nós cristãos, eu falo para os cristãos, você que está ouvindo talvez não necessariamente seja cristão, mas nós humanos vamos ficar melhor, nós seres humanos, Deus na sua maestria está mexendo com a nossa humanidade. E eu não tento mesmo, confesso para ti, não tento, nem quero tentar, nisso tudo tentar entender o que Deus está fazendo. Né? É impossível entender o que Deus está fazendo, é como um jogo de xadrez, Deus está com 1 milhão de jogadas na frente, 380 mil checkmates, e eu estou aqui com um peão na mão, tentando fazer uma jogada. É impossível. Então, eu não consigo discernir isso tudo. Cabe a mim ser fiel ao que está na minha mão. O que está na minha mão? Está na minha mão minha esposa, está na minha mão meus filhos, estão na minha mão, então, ser o melhor marido, ser o melhor pai. Volta para onde? Volta para onde? Volta para casa, volta para a família no final. Volta para a base no final. A gente saiu de uma base, fizemos todo o enredo, falamos tal, e a gente está chegando aonde? Fundamento. Na família. A gente está chegando na família, né? De como se iniciou, né? Falando biblicamente, começou com Adão e Eva. Então ali começou uma família, vamos botar assim na terra, né? Falando de terra. Uma família. Você citou vários personagens bíblicos e a forma de Deus agir. Família. Trouxe para os nossos dias de hoje a empatia, a humanidade, e não tem como descobrir o que está acontecendo, né? Revelação da revelação, não tem como. O que nos resta, como você falou? Voltamos ao seio, voltamos à família, à base. E o engraçado é que o vírus é que fez isso, né? O vírus é que fez voltarmos, vírus entre aspas, voltarmos para dentro de nossas casas. Né? Muitos brincam, né? Tem gente que até descobriu que tinha esposa, até descobriu que era pai. Né? Ou teve que aprender a ser pai, teve que aprender a ser marido. Né? A gente está desesperado. Tem gente que não vê a hora de acabar. Mas eu confesso que eu fiquei em casa, eu estou em casa ainda, só trabalhando no home office. E eu vou dizer até eu estou vivendo um tempo precioso na minha vida. Porque eu me questionava, trabalhando, tu sabe o quanto que algumas vezes eu trabalhei, virei noite trabalhando, tu sabe? De ver o meu filho 2 horas, 3 horas num dia, só por conta do trabalho. E hoje eu estou 24 horas com ele desde quando começou essa pandemia. 24 horas vivendo com ele, fazendo almoço, curtindo ele, trabalhando com ele, sentadinho do meu lado, eu no notebook, eu no WhatsApp com os clientes, e ele do meu ladinho, vendo um desenho, volta, pede uma banana, pai, eu quero um pão. E eu estou vivendo um tempo fantástico, cara. Fantástico, que eu me cobrava de dizer assim, cara, será que vale a pena ver meu filho só 2 horas? Será que vale a pena ver meu filho só 3 horas para correr atrás do dinheiro? E eu vou te dizer, Thelma, eu estou trabalhando em casa, home office, e o dinheiro está vindo. E graças a Deus o dinheiro está vindo. Graças a Deus eu tenho fechado negócios, graças a Deus eu tenho trabalhado e tem vindo. Não é o fim do mundo, eu acho que esse tempo também serve para nós termos uma mudança de mentalidade também. Né? Uma metanoia, ressignificar algumas coisas, trazer um novo sentido para a sua empresa. Né? Alguém que trabalhava de um jeito, agora eu preciso me reinventar. Falando assim de trabalho, né? Preciso me reinventar, buscar uma nova forma de trabalho. Eu não estava atentado para isso. Eu não estava atentado para o mundo digital. Uma empresa que não trabalhava com teleentrega. Né? Um restaurante que não trabalhava com teleentrega. Como? Nesse mundo digital de hoje. Então a pessoa teve que se reinventar. Né? Eu tive que me reinventar no meu trabalho home office. Tive que mudar. Novas estratégias. Então eu creio que nós vamos sair dessa crise. Como tem uma frase que tem um amigo teu que falou e tu está usando bastante, né? Nem falecidos... Como é que é a frase?
Nem falecidos e nem falidos, mas fortalecidos. Mas fortalecidos. Eu acho que nós temos que tirar uma lição de tudo isso. Uma lição de tudo isso. De que a base de tudo é a nossa família, porque foi para ela que nós corremos agora e foi ela que nós buscamos guardar nesse tempo. Correto? E fortalecidos porque nós precisamos nos reinventar como pessoa, nos reinventar como profissional, nos reinventar em todas as áreas. Eu estava ontem pintando o meu deck aqui com a minha esposa. E ela assim, olha, se não fosse essa pandemia, acho que nós não tínhamos pintado isso aqui. Por quê? Porque o dia a dia nos dá prioridades e correria. E, cara, ficou tão bonito. Ficou tão legal o nosso jardim, cara. A gente conseguiu um tempo de cuidar do nosso jardim. Outro dia ela trouxe umas folhagens, a gente pegou outras aqui, na rua mesmo, e fizemos um cantinho do jardim. Coisa que nós não iríamos fazer, por quê? Por conta da correria do dia a dia. Ou seja, tem coisas que têm valor, tem coisas que têm preço. Então, o preço não vai conseguir pagar nada de que tem valor. Verdade. Então, estamos voltando para a base, que é a família. Então, tem gente que diz que o vírus é do diabo. Eu não sei, porque o diabo, até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus, porque se o diabo pode fazer alguma coisa, ele só pode com a permissão de Deus. Verdade. Então, o diabo também é o diabo de Deus. O vírus também é o vírus de Deus, que nos levou de volta para nossas casas, que nos fez entender, e eu sei que não é o teu caso, eu sei que tu preserva a família, mas eu passei por várias lives, eu passei por vários cultos de live, e o que me espantava era a igreja vazia. O que me espantava era aquelas cadeiras vazias. Então, talvez teve que tirar alguns homens, eu sei que não é o teu caso, eu sei que tu é um homem de família, e tu começou a live falando disso, que tu era viciado em igreja, viciado, era o Zé Coutinho. E eu conheço teu coração, eu sei que tu não está nisso. Mas talvez teve que muitas igrejas e muitos homens de Deus, que eu tenho como homem de Deus, mas ativistas ao extremo, tiveram que parar suas atividades. Tiveram que realmente voltar para dentro das suas casas. Alguns empresários que trabalhavam 24 horas voltar para suas famílias. Verdade. Reconhecer as suas esposas. Reconhecer os seus filhos. Cara, será que esse vírus é tão ruim assim? Pensando desse modo, será que ele é tão ruim assim? De fazer nós irmos para nossas casas? Eu sei que economicamente há um abalo. Mas como usando a tua frase, eu creio que nós vamos sair fortalecidos. Porque nós vamos entender melhor as nossas famílias. Nós vamos botar na balança o nosso trabalho e a nossa família. Botar o lucro e a saúde. E aí eu volto à palavra que te norteia. E que está nos norteando nesse tempo. Equilíbrio. Equilíbrio. Que esse tempo realmente... Uau! Esse tempo possa... Estar arrepiado, mano. Que esse tempo possa trazer um equilíbrio para nós. Trazer a sobriedade, a empatia. E a gente nem entrou no amor ao próximo, como você falou. Né? Uau! Joguei a bola para ti agora, irmão. Então, eu até tenho uma questão que eu às vezes sou um pouco mal compreendido, mas eu gosto de bater nessa tecla de que a maldição é uma bênção. Quando a gente fala que o vírus é bom, né? Depois só um pouquinho. Depois a gente falou que a maldição é bênção, eu te dou um versículo para dar base para isso depois, tá? E a Bíblia fala que Deus criou a bênção e a maldição, né? Então não tem erro. Mas a grande questão é que essa frase, a palavra maldição, aqui na América Latina, na cultura evangélica, ela é tida como algo sobre o domínio do diabo, né? Como se a maldição fosse a marca de refrigerante do diabo e a bênção é a marca de refrigerante de Deus. Então, quando fala de maldição, é do diabo, quando fala, é de Deus. Então, eu acredito de verdade que essa situação toda, estou falando para filhos agora, né? Estou falando para quem entende que Deus é Pai.
Quando você entende isso, você pode... É fácil de fazer uma conjectura disso. Quando o seu filho está com febre, essa febre, ela é boa ou ruim? A princípio, você fala que uma febre, ela não é boa, ok? De cara. Não, a febre é ruim. Mas a pergunta é, a febre é boa ou não é? Se a gente parar para pensar, ela é uma bênção. Por quê? Porque a febre, ela está mostrando para mim que o meu filho está com algo irregular na vida dele. Então, partindo desse princípio, a febre é uma bênção. Porque a febre é como se fosse uma lâmpada amarelinha que acendesse de alerta. Então, quando você entende que a febre está apontando para algo que precisa ser corrigido, como se fosse um alerta, um sinal amarelo antes do vermelho, quando você faz isso, o que acontece? Você está protegendo. Então Deus, com a sua maldição, com as coisas que não vão, com crise, com vírus, com tudo isso, ele aponta para nós. Por exemplo, nós estamos fazendo uma leitura aqui, está faltando humanidade. Pô, mas essa leitura a gente só está fazendo por causa do vírus. A gente está percebendo aqui, tu voltou para casa e está ficando com o teu filho, coisa que tu não fazia. Olha, isso só aconteceu por causa do vírus. Quantos casamentos começaram a ficar melhor ou descobriram que não tinha casamento por causa do vírus? Quantas pessoas vão descobrir que dá para viver com menos? Que dá para viver com menos do que tinha? Vão descobrir agora. Quantos? Então, pastor, mas as pessoas que podem morrer, as pessoas que podem falir e tudo isso. Claro que dói, mas uma pergunta, a febre não causa desconforto? A febre não deixa a gente mole, a febre não... Claro que causa, mas o final, o benefício final, o que é? O benefício final é a cura. E nós não podemos esquecer, você que está me ouvindo, se você é crente, evangélico, católico, ateu, à toa, não interessa o que você é. Você e eu, nós vamos morrer. No final, nós somos peregrinos, todo mundo. Todo mundo é passageiro aqui. Então, no final, isso tudo está mostrando para a gente que o teu carro importado, que a tua casa no condomínio, que tudo isso no final, fica. Não tem o valor que deveria ter. A gente está vendo agora que carro tem preço e vida tem valor. A gente está vendo agora que mansão tem preço, mas casamento de verdade tem valor. Quanto é que se paga um casamento de verdade? Quanto é que se paga por filhos saudáveis? Eu estou agradecendo todo dia. Eu estou agradecendo todo dia porque é pela crise? Não se agradecer pela crise é masoquismo. Sou maluco, vou agradecer pela crise. Mas eu agradeço a Deus pela vida e por tudo que Ele proporciona, no dia bom ou no dia ruim. Porque o dia bom, olha que interessante, eu vi uma pesquisa de pessoas que são amputadas de membros inferiores ou membros superiores. Elas perderam as pernas ou perderam os braços. Preste atenção. Estou falando de amputamento. Não estou falando de perder uma unha, de machucar. Estou falando de perder um membro. Elas passam por um período pós-traumático que gera em torno de 5 a 10 anos, depende da pessoa. Tá? É um pós-traumático, é natural, é um período difícil. Depois desse período, a pesquisa diz que elas dizem, 90% delas dizem que foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas. Uau! Odin, não faz sentido. Não faz sentido. Perder um braço, perder uma perna, não faz sentido. É lógico que tem um período traumático, é lógico que tem a dor, tem tudo isso. Mas olha que interessante, depois foi a melhor coisa. Uma dor que gerou um ensinamento, que gerou uma maturidade, que gerou um fruto, que gerou uma bênção para alguém. E aí Paulo diz aos Coríntios que na medida que nós somos consolados, nós consolamos outro. Quem é consolado pode consolar. Então na autoridade do consolo está onde? No sofrimento. Porque você foi consolado. Então por exemplo, meu casamento passou por uma crise, né? Em 2002, a gente ficou um tempo longe um do outro, Deus restaurou meu casamento, e hoje quando chega um casal na minha frente e fala assim, a gente está acabando, meu casamento está acabando, a gente separou faz 2 meses, faz 1 ano, e a gente não tem mais esperança. Eu falo, só um pouquinho, senta aqui. E eu mostro o quê? Meu diploma, curso que eu fiz na Espanha de casamentos. Não. A escola do que eu fiz de ensino bíblico teológico. Não. O que eu mostro para ele é uma cicatriz. Eu mostro uma experiência. Eu mostro para ele uma coisa que eu vivi. Então, disso tudo, vai ter muita experiência. Deus quer nos dar muita experiência. E a palavra diz em Hebreus que a experiência gera esperança.
A tribulação gera perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Quem tem experiência, tem esperança. Por que muita gente está sem esperança? Porque não tem experiência com Deus, Dinho. Dinho, vai lá na favela, vai em qualquer lugar pobre e pega lá uma família que ama Deus lá, que teme o Senhor, de cristão lá, que passa dificuldade financeira a vida toda, que já orou de madrugada, assim, ó, orou de madrugada porque não tinha o que comer de manhã, no outro dia chegou um padeiro com pão e leite, porque Deus mandou levar. Essa pessoa está cheia de experiência. Pergunta se ela está desesperançada. Vai lá falar com ela. Ela não está desesperançada, porque a esperança dela está no Senhor. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. Então essa pessoa tem uma experiência, vem do Senhor, não vem do dinheiro, não vem do diploma, não vem da faculdade, não vem da empresa, não vem desses lugares, não vem da religião, não vem da teologia, não vem do Lutero, não vem do Calvino, não vem do Papa Francisco, não vem de ninguém. Então a experiência, quem tem uma experiência com Deus tem esperança. Tem esperança. Uau. Então, as pessoas estão desesperançadas porque a experiência delas está fixada aqui. E, Dinho, tudo que é abalável é abalável. Ó, a economia dos Estados Unidos é abalável. Tudo é abalável. Só um pouquinho, peraí. Ô, gente, vocês estão vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Aqui? Vocês têm que dividir essa live com alguém, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que pegar e mandar isso aqui para o maior número de gente que vocês puder, pelo amor de Deus. Tá muito top isso aqui. E agora, pegando o que tu estava falando, que eu te falei que eu ia te dar o versículo, que a maldição ela é bênção, ela pode ser bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas. Não diz algumas nem meia dúzia, e nem coisas boas. Diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dinho, é interessante estar falando. Quer outro? Salmo 23 fica aberto, em várias casas fica a Bíblia aberta no Salmo 23. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Nada é nada. Nem coisa boa, nem coisa ruim, nem luta, nem dificuldade, nem bênção, nem vitória, nem conquista, nem tribulação. Porque se nós continuarmos lendo o Salmo, ele vai dizer que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ou seja, nada vai me faltar. Nem luta, nem bênção, nem vitória, nem derrota, nem choro, nem alegria. Todas as coisas cooperam. E o apóstolo Paulo conclui Filipenses dizendo que eu aprendi a viver contente, com pouco ou com muito. Então, as experiências vão nos ensinar. É muito interessante entender isso no sentido da fé, de que você... O que eu percebo nesses dias é que quem tinha uma esperança na teologia da prosperidade, por exemplo, acabou. Sim. Prega agora a teologia da prosperidade. Prega agora. Desemprego e tá. Então o irmão que foi para a rua, ele é do diabo agora? A experiência dele está dizendo que ele é do diabo porque ele foi para a rua? Então, peraí. Então a teologia da prosperidade vai dizer que todo mundo tem que ter uma casa própria. E os irmãos da África são do Satanás agora? Não, não são. Então, o princípio de entender que nós passamos por esses momentos é saber vivê-los. Porque no final nós somos peregrinos, né? Nós somos peregrinos e forasteiros. Eu contei um testemunho que eu ouvi no pastor interessante. Um homem, né? Tá travando, eu acho. Ficou lá por 30 anos, 40 anos, ele perdeu um filho com malária, e pregando o evangelho. Quando ele voltou para a cidade dele, ele esperava Você está travando para ti? Para mim está travando. Você está travando para o pessoal aí? Não, para mim está tranquilo. Está travando o meu? A tua live está travando. Não sei se para o pessoal está travando aí. Gente, dá um retorno para nós aí se está travando ou não. Oi. Normal. Oi. Quer começar de novo? Não, tá voltando. Tá voltando? Tem uns que estão botando que tá travando sim. Só o Telmo tá travando. Tá travado, irmão? Sai dessa trava. Eu estou falando.
Ah, o meu Acho que tá, voltou. o meu tá tranquilo. Voltou, toca a ficha aí. Tu quer tirar o chat ali? Acho que tira o chat ali, tira o chat que ajuda. Vamos ver. Vai. Aí, acho que melhorou. Tá tranquilo aí pra ti, pra mim? Tá tranquilo, voltou. Vai lá. Ah, então tá. Então, partindo desse princípio, Tava contando do pastor, malária, como é que era? Volta ali. Perdeu o filho, ele voltou, né? Ele voltou. Quando ele voltou, o meu celular deu aqui aviso de 10% de bateria aqui. Então, Ah, deve ser isso. Tem que botar a carregar ele aí. Por isso que deve estar travando, cara. então, o que aconteceu? O 10%, quanto fala 10%? Olha eu. Quando ele voltou para a cidade dele, ele esperava uma recepção calorosa da igreja, das pessoas, né? Afinal, ele estava na missão, né? 30 anos, né? E aí ele chegou, não tinha ninguém esperando ele, não. A casa dele estava meio que abandonada. E ele ficou triste, frustrado, né? E aí ele, um dia lá conversando, discutindo com a esposa muito serena, e ele falou, olha, eu não acredito que Deus fez isso conosco. Né? Depois de tanto tempo no campo, a gente volta para casa e é isso que... Para casa, quando chega em casa, é isso que Deus tem pra gente? E aí a esposa dele ficou quieta, né? Aí ele assim, faz o seguinte, eu vou dar uma volta na rua, pergunta para Deus se é isso que ele tem para nós. Pergunta para Deus. E ele saiu. E aí, quando ele voltou, falou com ela, e aí? Falasse com Deus, perguntou se é isso que ele tem para nós quando chega em casa depois de 30 anos de missão? Aí ela falou, perguntei. E o que ele disse? Ele disse que a gente não chegou em casa ainda. É isso aí. Cara. A casa não é aqui, cara. Então, eu acredito muito nisso. Você contou uma coisa ontem na live lá do culto. Deixa eu te pedir um favor. Vou te pedir um favor, eu vou ter que pegar o meu carregador, senão vai cair a bateria. Vai lá então. Pega lá o carregador lá. Eu fico com esse povo lindo aqui. Enquanto isso, eu libero um pouquinho os comentários aqui. E aqui vai comentários. Vai, gente, hora de vocês comentar tudo aí. Libera, vai. Manda os comentários aí. O que vocês estão achando da live? Nós temos alguns minutinhos aí. 16h48, nós começamos às 16 horas em ponto praticamente. Então temos até as 17 horas aí. Compartilhe o restinho dessa live com alguém, manda um aviãozinho para todo mundo aí, para nós bater uns 120 pessoas pelo menos. Tá? O Temo foi buscar o carregador dele aí, que o celular dele tá pedindo água, pedindo arrinho. Carol tá top. Que mais, gente? Sensacional, tanto conhecimento. Que mais? Vamos lá, quero ver os comentários aí. Tá arrasando, show, Elaine. Sorriso, muito top, velho. Grava essa live, por favor. Vai estar gravada aqui no meu Instagram, tá? Vai estar gravada aqui no meu Instagram. Ricardo, top, verdades intensas. Show. Liberei um pouquinho o comentário aqui, o pessoal dá uma comentada aqui. Então, senão eles ficam loucos. Começam os caras a se bater lá, dá crise de abstinência de comentário. Então, aprendizados sempre, como é bom. Deixa salvo, vai ficar salva lá, vai ficar salvo aqui no meu Instagram, pode ficar tranquilo. Depois do meu Instagram aqui, eu vou dar um print aqui e vou pedir para vocês também lá comentarem no meu feed sobre essa live, tá? Vou dar um print dessa live aqui e vocês vão comentar lá. Edificante. É muito rápido, agora vocês estão comentando demais. Deixa eu dar um print aqui, dá um sorriso aí, então. Vou tentar dar um print aqui. Esse meu celular é meio ruim para dar print. Foi. Deixa eu salvar aqui. Beleza. Depois eu vou pedir para vocês lá comentar no meu feed sobre essa live aí. O que vocês acharam? Deixa um comentário lá, um aviãozinho, deixa um coraçãozinho, um top. Vai lá. Conta a história aí, termina ali. Não, ia te pedir para contar um negócio, né? Você comentou no culto que numa ação social que vocês foram fazer, entregar uma cesta básica numa família, e alguém falou uma coisa sobre miojo. Conta para nós aí. Não,
algumas coisas são muito pontuais, né? Duas coisas me emocionaram, assim, me chamaram a atenção, me emocionaram, falou, assim, mexeu com as minhas emoções, mais do que com o meu espírito. Porque quando a gente vai fazer algo para alguém, não é por emoção, não pode ser por emoção, tem que ser por entendimento, né? Tem que ser não, por compaixão, não por pena. E a gente foi e aconteceu duas situações bem particulares. Uma delas, a gente entregou uma cesta, e a cesta a gente faz bem caprichada, assim, a gente monta ela, né? E aí a criança, quando ela ficou olhando para a cesta, assim, e aí olhou, procurou, e ela viu miojo na cesta. Uau! Quando ela viu miojo, ela deu a impressão que ela tinha visto ouro. Deu a impressão que ela tinha visto picanha. E ela viu... Olha aqui. Cadê o pente ali, né? Olha lá. Ai, que coisa mais saborosa, meu pai. A live é sobre família, né? É isso aí, ó. Não, agora vai lá para continuar a conversa. O que você fez? Isso é um relógio para você. Nossa, mais. Foi tu que fez. Agora. Eu vou fazer igual? Você faz igual. Ela comigo. Não. Bonitão, então... Eu vou fazer. Quando Ela viu miojo, parece que tinha visto picanha. quando aquela criança falou aquilo, cara... miojo, sabe? Miojo. Aí me quebrou. E aí, a outra situação foi numa casa que tinha 9 crianças. Uau! Como eu falo 9 crianças, 9 crianças. Tinha... A menina mais velha tinha 17 anos, mas ela tinha um filho no colo. Então a mulher tinha 8 filhos e um neto ali. E a casa tinha 2 colchões, uma geladeira e uma mesa. 2 colchões, uma geladeira e uma mesa. É só o que tinha. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Te entregou, Théo? Já foi. E nós estávamos entregando ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. E aí a gente entregou para as crianças ali pequenas e tal. E aí a grande, a de 17 anos, que é a criança, mas é mãe já, ficou olhando assim para mim, muito sério. Aí eu falei, quer ovo de Páscoa também? Ela começou a chorar. Uau! Aí eu, não sei o que eu falei alguma besteira, né? Pensei comigo, né? Aí a mãe começou a chorar também. Aí eu não entendi muito. Eu falei, mãe, por que ela tá chorando? O que eu falei, né? O que foi? Não, é que ela nunca ganhou um ovo de Páscoa. Nossa! Ô, Dinho, 17 anos, Dinho. Ali, naquele momento, eu falei, eu amo tanto as minhas filhas. Cara, eu dou tudo que eu posso. Aquela menina, eu imaginei como ela foi roubada na infância dela. Ela foi saqueada, Dinho. Ela não teve infância. E agora ela tem 17 anos e ela tem um bebê no colo. Mas nunca ganhou um ovo de Páscoa. E nunca ganhou um ovo de Páscoa, Dinho. Um ovo de Páscoa que com 12 reais tu compra. Então, assim, Dinho, não aí é muito. Aí, não desculpa é aqui muito. meu português. Desculpa meu português. Aí o religioso... Desculpa meu português, tá? Tu sabe como é que eu sou. Aí o religioso, filho da mãe... Vocês dão ovo de Páscoa, dama infeliz. A gente dá ovo de Páscoa, é um chocolate, é um presente, é um mimo. Aí a pessoa fala assim, mas o ovo de Páscoa não é de Deus. Não, esse não é mesmo, esse é meu, eu comprei, esse é meu. Da garota, da Nestlé, de qualquer marca. E Para, senão eu vou enlouquecer. então, assim, não,
Eu te entendo porque eu já fui meio Che Guevara, assim, gospel, então eu te entendo. Mas, assim, onde eu quero chegar, né? O que eu quero dizer, né, com essa situação toda. Nós estamos falando de família, né, de tanta coisa aqui. Mas esse vírus, ele funcionou como uma febre, né? E não adianta a gente passar Tilenol, tá? Tomar Tilenol. Tilenol, ele é antitérmico, ele só vai baixar, ele vai maquiar. Tem que tomar antibiótico, tem que tomar remédio que vai lá na bactéria. E o vírus maior no mundo é a falta de empatia, a falta de humanidade, a falta de Deus, né? Tiraram Deus das escolas, estão tirando Deus de todos os lugares, depois não pergunta para Deus, né? Por quê? Porque diz, por que Deus permite, por que Deus... Se Deus existe, ele sempre existiu. Nós nos afastamos dele. Então, onde é que Deus estava quando aconteceu? Deus estava no mesmo lugar. É nós que abandonamos ele. Então, está faltando Deus, está faltando cristianismo. Tem muita religião, mas pouco cristianismo. Eu não estou julgando ninguém, eu falo de mim, falo de nós. Não quero aqui dar uma de sou o melhor, não. Pelo contrário, preciso de Deus todo dia. Uma pessoa, né, um ateu me falou, quem precisa de orar por um Deus que não se vê, quem tem fé é fraco. Eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Sou fraco mesmo, sou limitado. Mas sei para onde eu estou indo, sei de onde eu vim e sei quem está comigo. Fraco ou não. E aí eu decidi, no meio disso tudo, muita live, né? Bastante coisa, gente compartilhando coisas. E muita revelação do que Deus está fazendo, deixou de fazer, o Apocalipse, o cavalo branco está vindo, e a 7ª trombeta, a 8ª trombeta, e todo mundo querendo decifrar uma revelação maior que a outra, e a idolatria da revelação, uma loucura, um negócio, e é Deus, é juízo, é o diabo, é Satanás, é a esquerda, a direita, é o meio, tu não sabe se é a pandemia, se é o pão da tia, é uma coisa arada que tu aí você fica em casa para trabalhar, lava a mão, se não lava, se usa álcool, se não usa. Aí eu decidi o seguinte, eu decidi me calar para tentar ouvir Deus, o que Deus queria falar comigo. E aí até não me manifestei muito em lives, fiquei na minha. Vou fazer a partir de hoje uma live semanal às 10 da noite sobre o livro Lições do Meu Jardim. A ideia é devocional mesmo, a ideia não é falar sobre o vírus. A ideia não é falar sobre o vírus. Tá? Como é que é? Tem um minutinho aqui, já está acabando a live. Tá. Não é sobre vírus, não é sobre pandemia, nada. É só falar sobre devocional cristão, como a gente pode caminhar com Deus nesses dias aí. Ter mais paz no meio disso tudo. Top. É às 22 horas, né, Thelmo? Você que não conhece o Thelmo, vai no perfil dele, já visita ali, já começa a seguir. E às 22 horas ele vai estar falando sobre Lições do Meu Jardim, que é o livro do Thelmo que ele escreveu. Tem lições fantásticas, gente. E vai falar sobre família. Vai ser no Instagram da Abba Pai. Falo muito sobre família. No Instagram da Abba Pai? Tá, beleza. Abba Pai Church. Bom, quero te agradecer. A live já vai acabar. Muito obrigado. Estou louco para voltar e para nós tomar um café, né? Nossos bons cafés nas padarias da vida. Maravilha. Meus gabinetes pastorais. Te amo, tu mora no meu coração. Amo a tua casa, amo a tua família. Obrigado por ter aceito o meu convite, tá? Nesse tema tão importante que é a família, e ter podido compartilhar isso com a gente aqui, tá? Obrigado, Jim, pelo carinho, a honra do convite. Beijo na Xanda. E uma honra ter vocês, né, de novo com a gente, congregando. Maravilha. Sempre é bom estar perto. 20 segundos. Acelera. Obrigado. Beijo. Valeu, galera. Passa lá no feed e comenta. Valeu. Tchau.